Mãe solteira em dificuldades, adormece no ombro do CEO de um milionário em um ônibus, mas acorda chocada quando ele pergunta: "Você poderia segurar seu filho mais forte ou algo assim?" Ela está ocupando o assento inteiro. Uma voz rouca atrás. De Chloe estalou, cheia de irritação. Chloe se encolheu, seus braços apertando o pequeno embrulho adormecido contra o peito. "Desculpe", ela sussurrou com voz rouca. Ela está apenas dormindo. Antes que ela pudesse se acostumar, Emma se mexeu em seus braços e soltou um grito agudo, do tipo que parecia ecoar em cada janela do ônibus. O coração de Chloe afundou. O motorista olhou no espelho e latiu. "Senhora, pode fazê-la ficar quieta. As pessoas estão tentando voltar para casa em paz." "Estou tentando", implorou Chloe, balançando Emma delicadamente. O frio da noite invernal de Nova York ainda grudava em seu casaco. Suas mãos tremiam de exaustão. Tinha sido um turno de 10 horas no restaurante, de pé desde o nascer do sol. E agora isso. "Shh, querida, por favor." Ela mesma murmurou à beira das lágrimas. O choro de Emma só ficou mais alto. Cabeças se viraram, celulares foram erguidos, sussurros e revirar de olhos se espalharam como fogo pelo ônibus. Então, uma voz calorosa e calma falou ao seu lado. "Com licença, posso tentar uma coisa?" Chloe se virou assustada. Um homem estava sentado do outro lado do corredor, talvez na casa dos 30 anos, vestido bem demais para aquele ônibus noturno. Um casaco de lã azul marinho, luvas de couro apoiadas no colo e olhos que pareciam gentis. Ele deu um sorriso tranquilizador. "Tenho sobrinhas", disse ele. "Às vezes, um novo par de braços faz toda a diferença." Chloe hesitou. Tudo em sua vida a ensinara a ser cautelosa, a não confiar nos outros. Mas Emma estava inconsolável, e o julgamento era demais. Ela assentiu lentamente, enxugando uma lágrima da bochecha. Cuidadosamente entregou Emma. O homem pegou a criança como se já tivesse feito isso centenas de vezes, aconchegando-a delicadamente contra o peito. Ele a balançou lentamente, sussurrando algo que Chloe não conseguia ouvir. Milagrosamente, os soluços de Emma se transformaram em soluços e depois em silêncio. Chloe olhou incrédula para a filha se aconchegar, contente e segura nos braços de um estranho. "Ela gosta de você", Chloe murmurou. "Ela está aquecida e cansada, só isso", respondeu ele suavemente. O corpo de Chloe finalmente cedeu. Sua cabeça pendeu pesada de exaustão e, sem perceber, ela se encostou no ombro do homem. Ele não se moveu, não falou, simplesmente ajustou sua posição. Então, silenciosamente tirou o casaco e o envolveu delicadamente em volta de Emma, ajeitando o tecido para que ela se mantivesse aquecida, sem nunca chamar atenção para si. Foi um ato de gentileza tão simples e tão raro que não precisou de palavras. Chloe dormiu. Quando ela acordei novamente, foi com um sobressalto e um suspiro de pânico. Ela piscou para o tecido quente ao redor de Emma, então olhou para cima e viu a filha ainda dormindo pacificamente nos braços do homem. "Oh, meu Deus", ela sussurrou. "Eu sinto muito, muito mesmo. Eu não queria. Devo ter feito isso." O homem sorriu, sua voz calma como sempre. "Está tudo bem. Você estava exausta. Qualquer um estaria. Se eu tivesse um filho, esperaria que alguém se aproximasse quando eu não pudesse." Chloe não sabia o que dizer. Ninguém demonstrava tanta gentileza assim há muito tempo. Emma mexeu-se piscando sonolenta. Sua vozinha quebrou o silêncio. "Você cheira a calor", murmurou ela antes de se aconchegar novamente em seu peito. Jack riu baixinho. Chloe ficou escarlate. "O nome dela é Emma", disse Chloe, agora com um meio sorriso. "E eu sou Jack", respondeu ele, ainda segurando a criança como se ela fosse feita de porcelana. "Prazer em conhecê-los." O ônibus começou a diminuir a velocidade no ponto de Chloe. "Somos nós", disse ela relutantemente, estendendo a mão para Emma. Jack passou por ela gentilmente, com cuidado, certificando-se de que o casaco permanecesse enrolado ao redor dela.
Obrigada, disse Chloe, tentando encará-lo. E eu não sei o que teria feito sem você esta noite. Jack deu de ombros modestamente. Você teria descoberto. Você está indo muito bem. Chloe desceu do ônibus e ficou parada na calçada, observando, enquanto ele se afastava na noite nevada de Nova York. As janelas brilhavam fracamente e ela teve um último vislumbre do perfil de Jack antes que ele fosse embora. Ela abraçou Emma mais perto, o casaco ainda enrolado na menina, e sussurrou. Não o veremos mais, mas ele estava... Que legal, né? Emma murmurou dormindo, e pela primeira vez em semanas, Chloe se sentiu um pouco menos sozinha. O apartamento cheirava levemente a carpete úmido e sopa requentada. Chloe empurrou a porta com um ombro, equilibrando Emma contra o quadril, uma sacola plástica de compras balançando na mão livre. A porta rangeu atrás dela com um gemido familiar. Emma choramingou baixinho, esfregando os olhos. Chloe a sentou delicadamente no sofá, envolvendo-a em um cobertor fino antes de tirar o próprio casaco com um suspiro. O radiador retiniu para vida, fazendo pouco para espantar o frio. Ela atravessou a sala até a pequena cozinha e olhou para a geladeira quase vazia. Tinha o suficiente para mais um jantar. Feijão enlatado, algumas fatias de pão, meia garrafa de suco de maçã. O pagamento ainda estava a 3 dias de distância e o bilhete do senhorio, com tinta vermelha e sublinhado, ainda estava grudado na geladeira. Último aviso: aluguel vencido. Chloe sentou-se à mesa e escondeu o rosto nas mãos. Ela vinha se candidatando a segundos empregos a semana toda, turnos noturnos, limpeza de fim de semana, shows, qualquer coisa que pagasse, mas ninguém retornou a ligação. Emma estava com tosse, o que significava que a creche já havia mandado para casa mais cedo. 2 vezes. O horário de Chloe foi reduzido novamente no restaurante. Seu corpo doía de fadiga, mas sua mente não parava de correr. Ainda assim, apesar do turbilhão de estresse, um momento de silêncio surgiu em sua memória. O ônibus, o calor do casaco, de outra pessoa em volta de Emma, o ritmo constante da respiração ao lado dela, a rara sensação de não estar completamente sozinha. Jack. Ela nem sabia o sobrenome dele. Ele não tinha perguntado para o dela. Mas naquele momento, quando o mundo parecia pesado demais, o ombro dele se tornou seu lugar de descanso. Ela balançou a cabeça e suspirou. Homens como ele não cruzavam sua vida. Não de verdade. Não, além de uma noite tranquila e fugaz. 2 dias se passaram. A tosse de Emma piorou. Chloe lhe dava banhos mornos, esfregava suas costas com pomada, lia seus livros até sua voz ficar rouca. Ela tomava café frio pela manhã e corria pelas calçadas, molhadas para fazer seu turno no restaurante, escondendo-se atrás do balcão antes que o gerente pudesse gritar. Era uma tarde chuvosa de quarta-feira quando aconteceu. A campainha da porta tilintou. Chloe estava servindo café em uma caneca lascada quando olhou para cima e congelou. Jack. Ele entrou, sacudindo a chuva do casaco. Examinou o cômodo casualmente, antes de seus olhos encontrarem os dela. Ele sorriu. Olá, disse ele. Não esperava te ver de novo. Chloe quase deixou cair a cafeteira. Ela a pousou com cuidado e limpou as mãos no avental com o coração disparado. Eu também não, disse ela forçando um sorriso nervoso. Cidade pequena, eu acho. Jack olhou em volta e depois para ela. Ocupado hoje. Depende do horário, respondeu ela, com a voz trêmula. Gostaria de uma mesa? Só café, disse ele. Preto. Ela assentiu e pegou uma caneca com dedos ligeiramente trêmulos. Serviu o café e colocou-o no balcão onde ele havia se sentado. Obrigado, disse ele baixinho. Ela assentiu novamente e se virou, fingindo limpar uma bandeja. Jack não disse mais nada. Ele apenas ficou sentado ali, tomando seu café, observando-a. Se mover atrás do balcão. Sem perguntas, sem expectativas, apenas presença. E Chloe? Embora sua mente girasse com perguntas, Chloe sentiu algo quase como calma novamente. O ar da manhã estava quebradiço,
do tipo que grudava em sua pele mesmo através do casaco mais grosso. Chloe caminhou penosamente pela calçada molhada, sua respiração embaçando à sua frente a cada passo. Ela chegou cedo. Emma finalmente havia dormido a maior parte da noite, e Chloe decidiu andar mais devagar, aproveitar o raro momento de paz antes que a rotina começasse. Mas, ao se aproximar da lanchonete, seus passos diminuíram. Algo estava pendurado na frente-porta. Um saco de papel. Ela olhou ao redor. Não havia ninguém à vista. A rua estava praticamente silenciosa, exceto pelo leve som de buzina do trânsito ao longe. Cuidadosamente, ela se aproximou da porta e desenganchou o saco da maçaneta. Era mais pesado do que parecia. Ela o abriu lentamente e prendeu a respiração. Dentro, havia 2 latas de fórmula infantil, um pequeno frasco de xarope, infantil para resfriado, uma caixa de lenços de papel com animais de desenho animado na frente e, entre eles, um bilhete dobrado. Acho que Emma pode precisar disso. DJ Chloe, dedos apertaram o papel. Seu peito doía, inesperado, em carne viva. Ela não contara a Jack que Emma estava doente. Não lhe contara sobre a fórmula que mal podia pagar. De alguma forma, ele notara e fizera isso discretamente, sem aviso, sem expectativa. Ela carregou a sacola para dentro e a colocou no balcão, olhando-a por um longo momento. Suas mãos tremiam. Metade de seu coração se encheu de gratidão. A outra metade se apertou de desconforto. Seria gentileza ou pena? O dia todo a sacola ficou, atrás do balcão. Chloe cumpria seu turno como de costume, anotando pedidos, limpando mesas, servindo cafés. Mas sua mente continuava voltando para Jack, para o modo como ele não dissera uma palavra quando a viu trabalhando ali. O modo como ele observara, sem julgar. Mas ainda assim, algo se retorcia dentro dela. Quando seu turno terminou, ela não foi para casa. Ela esperou. E às 5h30, assim que a chuva começou a cair novamente, a campainha tocou. Jack entrou, exatamente como fizera 2 dias antes. Chloe estava atrás do balcão, com os braços cruzados firmemente sobre o peito dela. Ele notou sua postura imediatamente. "Oi", disse ele. "Precisamos conversar", disse ela com o tom mais tenso do que pretendia. Ele assentiu lentamente e se aproximou do balcão. "Tudo bem." Ela não amoleceu. "Encontrei a bolsa." "Esperava que encontrasse", disse ele. "Não pedi ajuda." "Não", concordou ele. "Não pediu." "Então por quê?" A voz dela falhou ligeiramente, a raiva e a confusão lutando para vir à tona. "Por que você faria isso? Você não me conhece." Ele a encarou calmamente. "Porque você está criando uma filha sozinha, trabalhando em dobro. Muda e ainda encontra um jeito de sorrir para estranhos. Porque eu vi você naquele ônibus segurando tudo enquanto tudo estava desmoronando." Sua garganta apertou. "Eu não sou um caso de caridade." Ela sussurrou. "Eu nunca disse que você era." Jack disse gentilmente. "Então o que eu sou para você?" Ele hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. "Você é forte. Você está fazendo algo que a maioria das pessoas desabaria." "Eu não deixei aquela bolsa porque pensei que você fosse fraca. Eu a deixei porque vejo o quanto você está lutando." Os ombros de Chloe, os olhos dela ardiam ligeiramente. "Não sei como aceitar coisas assim", murmurou ela. "Não espero que você aceite", respondeu Jack. "Só saiba que veio sem condições. Sem piedade. Apenas respeito." Ela o encarou por um longo momento, dividida entre o orgulho e algo mais profundo. Então assentiu uma vez, quase imperceptível, e Jack, sentindo que ela não precisava de mais palavras, simplesmente sorriu e sentou-se em seu lugar de sempre sem dizer mais nada. O sol aparecia por entre os galhos nus do Central Park, lançando um suave tom dourado nas calçadas, ainda úmidas da última chuva daquela noite. Estava mais frio na sombra, mas Chloe havia enrolado Emma confortavelmente em sua jaqueta, um pequeno gorro de tricô cobrindo seus cachos.
Jack caminhava ao lado deles, com as mãos nos bolsos do casaco, acompanhando o ritmo deles sem pressa. Chloe hesitou quando ele perguntou pela primeira vez. O café se tornara familiar, mas uma caminhada de fim de semana parecia algo mais. Ainda assim, algo em sua voz, na sinceridade serena de seus olhos, a convencera a dizer sim. Eles passaram pelo parquinho, onde as crianças riam e corriam atrás umas das outras, com a respiração embaçada. No ar, Emma agarrou-se à perna de Chloe por um tempo tímida, mas finalmente estendeu a mão para Jack. Chloe prendeu a respiração, mas Jack apenas sorriu, ajustando o passo aos seus passos curtos. Sentaram-se num banco com vista para o lago dos Schwardos, patos, Emma entre eles com um biscoito numa mão e o seu onipresente coelho de peluche, agora desfiado e remendado, debaixo do braço. Jack recostou-se. Você sempre vem aqui. Não com frequência, disse Chloe. Só quando tenho energia suficiente para andar em vez de apanhar o metro. Ele olhou de lado. Você parece mais descansada hoje. Chloe deu uma risada suave. As aparências enganam. Houve uma pausa. O vento farfalhava as árvores. Ela olhou para Emma, que cantarolava baixinho. Então Chloe disse. O pai dela foi embora quando eu estava grávida de 3 meses. Disse que não estava pronta, que eu arruinei a vida dele. Jack ficou quieto, deixando-a falar. Minha mãe era meu único apoio, mas ela faleceu antes de Emma completar 1 ano. Câncer, rápido e cruel. Depois disso, fiquei só eu. Trabalhando, fazendo malabarismos com aluguel, fraldas, tudo. A voz falhou um pouco. Houve noites em que eu segurava Emma enquanto ela chorava e fingia que não estava chorando também. O maxilar de Jack ficou tenso, mas ele não disse nada. Parei de confiar nas pessoas, acrescentou Chloe. Não porque eu queria, só porque eu precisava. Emma puxou a manga da camisa e Chloe beijou o topo de sua cabeça. Jack olhou para a água. Minha mãe também me criou sozinha, disse ele baixinho. Tínhamos um apartamento de 1 quarto no Bronx. Ela trabalhava em 3 empregos. Lembro-me das noites em que ela dormia no chão para que eu pudesse ter a cama. Ela não disse uma palavra sobre o quão cansada estava. Chloe se virou para ele, lentamente. Lembro que uma vez ela vendeu o casaco de inverno para que eu pudesse ir a um baile da escola. Só descobri anos depois. Ela apenas sorriu e disse: não estava tão frio naquela semana. Chloe sentiu algo mudar dentro dela. Jack acrescentou: eu sei como é estar sem dinheiro. Ouvir as pessoas dizerem que você não vai conseguir se sentir pequeno por causa de um número na sua conta bancária. Mas eu também reconheço o amor quando o vejo. E eu vi isso no jeito como você segurou a Emma naquela noite. Os olhos de Chloe inundou, mas ela piscou rapidamente. Tive sorte, continuou Jack. As coisas mudaram. Eu trabalhei, investi e, em algum momento, me tornei o cara que as pessoas presumem que sempre foi rico. Mas nunca me esqueci de onde vim ou da mulher que me ensinou a não julgar ninguém pelo que tem na carteira. Nesse momento, Jack se levantou e gesticulou para que o seguissem. Esperem um segundo. Ele correu até uma pequena barraca de vendedores, ali perto. Alguns minutos depois, voltou segurando um saco de papel pardo. Ajoelhou-se na frente de Emma e tirou um pequeno urso de pelúcia, macio com uma orelha ligeiramente curvada. Parecia quase idêntico ao coelho desgastado que ela segurava. Para você, disse Jack gentilmente. Emma o encarou com os olhos arregalados, depois estendeu a mão lentamente e o pegou. Chloe ficou sem palavras. Como você fez isso? Ela começou. Notei que o dela estava caindo aos pedaços, disse Jack, levantando-se novamente. Encontrei um bem perto. Emma abraçou o novo. Urso com força, sem deixar o antigo cair, mas aconchegando-os juntos. Chloe olhou para Jack, com algo frágil no olhar. Ninguém fez nada parecido por ela ou por mim. Jack deu de ombros. Talvez seja a hora de alguém fazer isso. E naquele momento de silêncio, Chloe sentiu algo que não sentia há anos. Confiança, não esperança, não sonhos, apenas a simples crença de que talvez, apenas talvez, aquele homem não fosse a lugar nenhum.
A luz da tarde filtrava-se pelas janelas da lanchonete, lançando raios quentes sobre os azulejos desbotados. Chloe limpou o balcão pela 5ª vez, mais por hábito do que por necessidade. A calmaria entre os turnos era o único momento em que o lugar ficava silencioso. Emma estava com a vizinha. Hoje, finalmente se recuperando do resfriado. Pela primeira vez, Chloe conseguiu respirar. A campainha tocou suavemente. Ela olhou para cima e viu Jack entrar. Ele não estava de terno hoje, mas sim de suéter e jeans escuro, casual, mas elegante. Ainda de alguma forma deslocado entre os lascados para a mijica e os cardápios pegajosos. Ele lhe deu um pequeno aceno de cabeça e caminhou até seu lugar de sempre. Você chegou cedo, disse Chloe, largando a toalha. Pensei em te encontrar antes da multidão do jantar, respondeu Jack, acomodando-se. Algo na maneira como ele se sentou. O olhar pensativo em seus olhos a fez parar. Ele não veio só para tomar café hoje. O que está pensando? Perguntou ela. Jack hesitou. Depois enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um panfleto fino e dobrado. Colocou-o no balcão entre eles. Chloe deu uma olhada. O título era Harbor House, um centro de apoio para mães solteiras. Abrimos nosso 3º centro. No mês passado, começou Jack, com a voz calma, mas séria. Oferecemos assistência para moradia, treinamento profissional, auxílio para creches e assistência jurídica. Cresceu mais rápido do que esperávamos. Chegamos ao ponto em que precisamos de um forte. Liderança. Pessoas que realmente entendem o que significa atravessar o fogo. Chloe ouviu, sem saber para onde aquilo ia dar, mas já sentindo um aperto no peito. Ele a olhou nos olhos. Quero que você se junte a nós em tempo integral como coordenadora de um dos nossos centros de apoio. Ela piscou. Eu? Você? Jack disse simplesmente. Você sabe o que a vida exige. Você já viveu isso. Você é inteligente, compassiva, resiliente. Você não apenas sobrevive, você carrega os outros com você. É exatamente disso que as mulheres da Harbor House precisam. A sala pareceu encolher, ao redor dela. Ela deu um pequeno passo para trás, a mão roçando a borda do balcão. Não sei o que dizer. Jack inclinou a cabeça. Diga que vai pensar sobre isso. Ela engoliu em seco. Por que eu? Porque eu acredito em você, ele disse. Eu a vi nos momentos mais difíceis segurando sua filha, enxugando suas lágrimas, mesmo quando você tinha as suas. Você foi honesta comigo. Você não pediu nada. E isso faz de você o tipo de pessoa em quem confio para tudo. Chloe cruzou os braços, sentindo-se repentinamente exposta. Eu não peça nada disso, disse ela baixinho. Eu não pedi para você me trazer presentes ou me oferecer empregos. Eu sei, disse Jack com a voz ainda firme. É por isso que estou oferecendo, não dando. Há uma diferença. Ela balançou a cabeça. Ainda parece caridade, como se eu fosse seu projeto, sua boa ação do mês. A expressão dele mudou um pouco, magoada, mas não zangada. Chloe, disse ele gentilmente, eu não vim até você por culpa. Eu não a convidei porque acho que você é indefesa. Eu ofereci isso porque você é poderosa, porque eu vejo uma liderança em você que você ainda não vê em si mesma. Ela abriu a boca, mas ele não tinha terminado. Cresci com uma mãe que estava exatamente onde você está agora. Ela trabalhava à noite, ficava sem refeições para que eu pudesse comer. Sorria quando estava se quebrando por dentro, e eu via o mundo julgá-la, menosprezá-la. Mas ela nunca deixou que isso a impedisse. Ele se inclinou para a frente, a voz baixa, mas intensa. Lembro-me de vê-la dormir no chão para que eu pudesse ficar com a cama. Ela nunca me disse que éramos pobres. Ela apenas vivia com amor. Ela me ensinou o que é força como. E quando te vi naquele ônibus, cansada, carregando seu filho, ainda encontrando forças para sorrir, eu a vi. Chloe sentiu a garganta apertar. Seus dedos agarraram a borda do balcão. Não estou tentando te salvar, disse Jack. Estou pedindo para você se juntar a mim.
Não porque você precisa de mim, mas porque eu preciso de alguém como você. As palavras soaram fundo. Por um momento, Chloe não disse nada. Seu peito subia e descia com respirações curtas. Seu coração lhe dizia para dizer sim, mas suas cicatrizes sussurravam não. Eu não consigo, disse ela, finalmente a voz baixa. Jack não insistiu. Ele apenas assentiu. Eu entendo. Ela olhou para ele com os olhos cheios de algo entre pedido de desculpas e medo. Eu simplesmente não estou pronta. Não sei se posso ser quem você pensa que eu sou. Jack sorriu suavemente. Você já é. Mais tarde naquela noite, Chloe caminhou para casa lentamente sob a luz fraca dos postes de luz. A mão de Emma estava envolvendo 2 dedos, balançando suavemente. O ar estava fresco, a cidade zumbia levemente ao longe. Ela não sabia o que o amanhã traria, mas em algum lugar dentro dela, uma parte dela tinha. Começou a se perguntar, e se ela dissesse sim? A chuva caía sem parar desde o anoitecer. Fria e implacável, uma chuva torrencial batia nas janelas. Do pequeno apartamento de Chloe, obscurecendo as luzes da cidade lá fora. Lá dentro, o ar estava pesado de preocupação. Emma estava deitada no sofá, com as bochechas coradas e o corpinho ardendo em febre. Chloe estava sentada ao lado dela, com uma toalha úmida em uma mão e o telefone na outra. A clínica de pronto-socorro havia fechado mais cedo devido à enchente. A farmácia disse que a entrega levaria horas. Emma choramingou com a respiração curta. O coração de Chloe se apertou de impotência. Tentou ligar para a vizinha. Ninguém atendeu. Ligou para o gerente pedindo para faltar ao turno da manhã. Desligaram na cara dela. Então, sem pensar, ligou para Jack. Ele atendeu ao primeiro toque. Emma está muito doente, disse Chloe com a voz embargada. Ela está queimando. Eu vou, disse Jack, interrompendo-a gentilmente. Fique com ela. Estou a caminho. 15 minutos depois, bateram à porta. Chloe abriu e encontrou Jack encharcado de chuva, segurando um saco de remédio em uma mão e um potinho na outra. Passei na farmácia noturna, disse ele, entrando e tirando o casaco. Comprei o antitérmico, pacotes de eletrólitos e um mingau de arroz com gengibre. Pedi que esquentassem para ela. Chloe o encarou atordoada. Você realmente veio? Ele olhou para ela e deu um sorrisinho, quase provocador. Claro que vim. Ele colocou tudo na mesa e se ajoelhou ao lado de Emma. Oi, querida, sussurrou, afastando os cachos úmidos do rosto. Noite difícil, hein? Emma choramingou novamente. Vamos experimentar este remédio, disse Jack gentilmente. Então eu te conto a melhor história que você já ouviu. Chloe sentou-se em silêncio enquanto Jack embalava Emma em seu colo, persuadindo-a a beber o remédio com palavras suaves e paciência. Quando as pálpebras de Emma começaram a fechar, ele pegou um de seus livros de histórias e leu. Sua voz calma e acolhedora, firme como a chuva lá fora. Chloe não conseguia desviar o olhar. Quando Emma finalmente adormeceu, sua respiração se acalmando em ritmos suaves e regulares, Jack a colocou delicadamente no chão e a cobriu com um cobertor. Então ele virou-se para o fogão e reaqueceu o mingau. Deixe-a comer de manhã se ela quiser, disse ele. Chloe estava parada na porta, com os braços em volta do corpo. Você não precisava vir, sussurrou ela. É madrugada. Jack deu de ombros, servindo o mingau em uma tigela. É quando as pessoas mais precisam de alguém. Chloe deu um passo à frente com a voz trêmula. Eu não sei como fazer isso. Ser cuidada. Jack se virou, seus olhos encontrando os dela. Por toda a minha vida, disse ela. Pessoas se foram. O pai da Emma, mãe, amigos. Toda vez que eu precisava de alguém, eles desapareciam. Então eu simplesmente parei de esperar qualquer coisa. Dói menos assim. Lágrimas rolaram pelo seu rosto antes que ela pudesse contê-las. Jack atravessou a sala lentamente e colocou a mão no braço dela. Você não precisa mais fazer isso sozinha, disse ele baixinho. Estou com medo, ela sussurrou. Eu sei.
De repente, uma voz sonolenta surgiu do sofá. Mamãe! Chloé correu até mim. Sim. Querida, estou bem aqui. Emma estendeu a mão, mas em vez de agarrar Chloe, ela envolveu seus bracinhos em volta do pescoço de Jack enquanto ele se ajoelhava ao lado deles. Se você fosse um travesseiro, ela murmurou com a voz rouca de sono, eu nunca ia querer soltar. Jack riu baixinho e a puxou para perto. Então, ainda segurando Emma delicadamente, ele olhou para Chloe. Eu não vou a lugar nenhum, disse ele. Você e Emma, vocês estão em casa agora, minha casa. Chloe o encarou, as lágrimas caindo silenciosamente. Ele estendeu a mão para ela. Ela não se afastou. E naquele momento, silencioso, confuso, real, ele se inclinou e a beijou. Não foi apressado, não foi dramático. Foi gentil, seguro e repleto de cada palavra não dita entre eles. Quando se separaram, Chloé encostou a testa na dele, entrelaçando os dedos nos dele. Não sei como. Isso vai funcionar, sussurrou ela. Jack sorriu. Então vamos descobrir juntos. Lá fora, a chuva começou a diminuir. Lá dentro, algo novo havia começado, suave e certo, como o amor que cresce lentamente, mas permanece. A primavera chegou lentamente à cidade, suavizando os ventos cortantes e arrancando flores pálidas dos galhos teimosos. Pela primeira vez em anos, Chloé recebeu a temporada com algo próximo à esperança. Ela havia dito sim. Sim ao trabalho, sim à causa, sim a algo maior do que a sobrevivência. Na Harbour House, ela se viu cercada por mulheres que a lembravam de si mesma no passado. Jovem, cansada, com medo, e ainda assim todos os dias, ela se apresentava diante delas, não como uma versão fragmentada de si mesma, mas como a prova de que a cura era possível. Ela ajudou a organizar creches, treinou voluntários, ministrou workshops sobre orçamento e recursos para mães solteiras. Seus dias eram longos e muitas vezes confusos, mas importavam. Ela voltava para casa todas as noites para encontrar Emma, que agora corria para os braços de Jack com a mesma naturalidade que os seus. Juntos, Chloe e Jack lançaram um novo projeto, um empreendimento habitacional acessível, feito sob medida para mães solteiras, com creche no local, equipe de apoio e espaço externo seguro para as crianças. Certa tarde, enquanto percorriam o canteiro de obras com plantas na mão e capacetes na cabeça, Chloe parou diante de uma placa que estava sendo pintada perto do portão. Ela semicerrou os olhos. Espera, é isso que eu estou pensando? Jack sorriu, esfregando a nuca timidamente. A placa dizia, Casa da Emma, um novo começo para cada mãe e cada filho. A garganta de Chloe se apertou. Ela tocou a madeira pintada delicadamente. Para ela, sussurrou. Para vocês dois, disse Jack. Mas principalmente para ela, porque foi ela quem te deu força e você me deu. Lágrimas brilharam em seus olhos, mas ela piscou para afastá-las, sobrecarregada. Semanas se passaram. O prédio estava quase pronto. Chloe floresceu em seu papel. Sua confiança crescia a cada decisão que tomava. Jack estava sempre ao seu lado, não para liderar, mas para apoiar, para confiar em seu julgamento, para acreditar nela quando sua própria fé vacilava. Então, uma noite, enquanto organizava documentos no escritório, Chloe acidentalmente abriu um e-mail deixado na tela de Jack. Era de uma empresa de investimentos internacional oferecendo-lhe um contrato multimilionário para retornar como CEO de um conglomerado de tecnologia em Londres. Um contrato que ele havia recusado. A data era de 3 meses atrás. Chloe congelou. Mais tarde naquela noite, enquanto caminhavam juntos para casa, sob a luz suave dos postes de luz, ela não conseguiu se conter. Você recusou aquele emprego, disse ela baixinho. Jack olhou para ela e assentiu. Eu recusei. Era tudo. Dinheiro, poder, prestígio. Eu sei. Ela parou de andar, encarando-o. Por quê? Ele a encarou, com os olhos firmes. Porque eu já tenho tudo o que quero. A voz de Chloe falhou.
Você desistiu de tudo isso por mim. Jack se aproximou. Não por você, por sua causa. Você me mostrou o que importa. Você me lembrou que o melhor, o investimento que eu poderia fazer é nas pessoas, no lar, no amor. Ele segurou o rosto dela delicadamente. Porque você, Chloe, você é tudo. E no silêncio suave que se seguiu, ela o abraçou, sabendo finalmente que aquele amor não era algo que ela encontrara por acidente. Era o amor que ela havia conquistado. O amor que a encontrara exatamente quando ela mais precisava. A nova casa no porto erguia-se alta e brilhante sob o sol dourado da tarde. Sua nova camada de tinta brilhando, as janelas escancaradas para deixar entrar o início do verão. Brisa. Do lado de fora, uma multidão se reunia sob uma tenda branca, repleta de mães, crianças, voluntários e apoiadores, com o rosto iluminado pela esperança. Chloé estava no pódio, com os cabelos levemente balançados pelo vento, a voz clara e calorosa enquanto falava ao microfone. Eu costumava acreditar que era invisível, começou ela, com os olhos percorrendo a multidão. Eu costumava pensar que, como a vida tinha sido difícil, como eu era uma mãe solteira lutando para sobreviver, eu não tinha valor, que eu tinha que sobreviver nas sombras. Ela fez uma pausa, olhando para a primeira fila, onde Jack estava sentado com Emma no colo. A garotinha acenou quando seus olhares se encontraram, fazendo Chloe sorrir. Mas então, alguém me lembrou que força não é silêncio, que dor não significa fraqueza, que a maternidade não é uma limitação, é uma dádiva. Aplausos ecoaram pela plateia. Estou aqui hoje não como alguém que foi resgatada, mas como alguém que foi lembrada de seu valor. Agora sei que tenho valor e prometo passar o resto da minha vida ajudando outras pessoas a enxergarem o seu próprio valor. Enquanto os aplausos aumentavam, Chloé deu um passo para trás, piscando para conter as lágrimas. Ela se virou para sair do palco. Quando Jack se levantou e caminhou até a frente, ele pegou a mão dela e se virou para a plateia. Antes que todos vocês vão, disse ele com uma risada nervosa. Preciso perguntar uma coisa. Ele se ajoelhou. Suspiros e aplausos de alegria irromperam ao redor deles. Jack enfiou a mão no bolso e tirou um anel simples e elegante. Sua voz era firme, mas seus olhos estavam cheios de emoção. Chloe, você me deu mais do que amor. Você me deu um propósito. Você me deu... Emma. Você me deu um futuro que eu não sabia que estava perdendo. Ele olhou para ela com uma ternura que fez o mundo parecer desaparecer. Você me deu esperança. E me deu uma família. Quer se casar comigo? A mão de Chloé voou para a boca enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Sim. Ela sussurrou, assentindo. Sim, Jack. Claro. A multidão explodiu em aplausos quando ele colocou o anel em seu dedo e a puxou para um abraço. Emma correu e os abraçou, gritando. Agora somos uma família para sempre. Algumas semanas depois, eles realizaram um pequeno casamento no mesmo parque onde Jack dera a Emma seu primeiro ursinho de pelúcia. Cadeiras brancas ladeavam a grama verde, uma música suave pairava no ar e Chloe usava um vestido de renda simples que a fazia brilhar como o sol da manhã. Emma caminhava à sua frente, espalhando orgulhosamente pétalas em um vestido branco com uma faixa rosa, segurando o buquê como se fosse feito de ouro. Jack estava em pé no altar com lágrimas nos olhos. Quando Chloé o alcançou, eles deram as mãos e sussurraram seus votos, sem precisar. Elevam a voz. O amor deles falou alto o suficiente. Eles se beijaram em meio a aplausos, e enquanto o sol se punha, eles vagaram pelo campo aberto logo depois da cerimônia. Chloe, Jack e Emma sentaram-se em um pequeno cobertor xadrez sob uma árvore. O céu acima estava pintado em listras de âmbar, rosa e dourado. Jack passou o braço em volta de Chloe. Emma se aninhou entre eles, com a cabeça apoiada no colo de Chloe. Você acha que o pôr do sol cansa? Emma perguntou sonolenta. Chloe riu baixinho.
Não, querida. Eles estão apenas se revezando com o Lua. Jack apertou a mão de Chloe, e enquanto o céu escurecia e os vagalumes começavam a aparecer, os três sentaram-se ombro a ombro, coração a coração, observando o dia terminar e um novo começar juntos para sempre. Obrigado por assistir a esta jornada comovente de amor, resiliência e segundas chances. Se a história de Chloe e Jack tocou seu coração, lembrou você da força silenciosa das pessoas comuns, ou lhe deu esperança para a sua própria jornada, não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhar com alguém.